Boa tarde, meus irmãos. Muito boa tarde para você que veio acompanhar hoje aqui o culto da ISC Paulistana. Seja bem-vindo. Que a presença de Deus, a paz de Deus possa estar na tua casa, nos lares de cada um. Eu espero que vocês tenham passado um domingo muito agradável, um domingo muito abençoado e que nós possamos agora desfrutar de momentos na presença de Deus, de momentos de aprendizado, de momentos de louvor, momentos de adoração. Eu peço a você que realmente separe esse tempo e entregue esse tempo para que você possa, de alguma forma, se conectar com Deus. Sabemos que já estamos conectados, que Deus ele já está conosco, que Deus ele já está em nós, mas esse é um momento de separar um tempo para adorar ao Senhor e falar com Deus, amém? Vamos começar fazendo uma oração. Deus, muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de poder te louvar. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de sermos participantes do Teu reino. Senhor, que a Tua paz, Pai, possa ser, Pai, real na vida de cada um que acompanha esse culto, na vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, esteja conosco, nos direciona, nos faça entender, Pai, os recados que o Senhor nos dá, através de várias coisas que nós vivemos todos os dias, de várias épocas e de vários eventos que acontecem. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua paz, Pai, possa invadir, Pai, agora os ambientes das casas, a mente de cada um. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão infectados pelo coronavírus, se for possível, se for segundo a Tua vontade, que possam ser curados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, conforta os corações daqueles que perderam familiares. Por favor, Deus, que o Teu amor, Senhor, possa ser a resposta, Pai, para todas as dúvidas, para todas as questões. Em nome de Jesus, Pai, que todos nós possamos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas os fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu
grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz no mundo, vieste à terra pra
para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade, Senhor, de te adorar, pela oportunidade de pertencer ao reino do Senhor, à família do Senhor. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração e principalmente nos ensina a adorar, Pai. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a viver segundo a Tua vontade. Que possamos, Pai, estar com os corações abertos agora, Pai, para ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa edificar a todos, que possa ser uma semente que, ao cair, Pai, no nosso coração, ela encontre uma terra fértil e venha frutificar, Pai, em nome de Jesus, e dar resultados, Pai, na vida de cada um. Maravilha. Agora vamos para o momento da pregação. Fique agora com o momento da pregação. Espero que você esteja bem atento, com o seu coração aberto, para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Até mais. Boa tarde, saúdo a todos com a paz do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Sérgio, presbítero da Igreja Evangélica Congregacional Paulistana, que nesse momento encontra-se com suas portas fechadas, devido ao isolamento gerado pela Covid-19. Apesar da igreja estar fechada, com as portas fechadas, o templo estar fechado, a igreja paulistana e as demais igrejas, eu tenho certeza que estão com as suas vozes abertas, com seus corações abertos para divulgação e meditação da palavra do nosso Deus. Nosso sentimento nesse momento é o mesmo sentimento que Paulo expressa lá em 1 Tessalonicenses 2,17, de que apesar de distantes, com certeza torcemos pela brevidade do convívio. Estamos distantes fisicamente, mas com o mesmo coração, próximos no coração. Distantes dos olhos, mas próximos do coração, com certeza, irmãos? E torcendo pela brevidade, orando para que Deus abrevie esses dias difíceis para todos, para toda a humanidade. Então que eu deixo um abraço a todos, em nome da igreja, a todos os irmãos da igreja. Estou morrendo de saudade de vocês. Quando tudo isso passar, aquele abraço coletivo, que vamos jogar todos para o alto, Mas eu gostaria de fazer uma meditação no texto de Mateus, no capítulo 26, os versículos de 36 até o 45. A palavra do Senhor diz o seguinte: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Queridos, esse texto é muito conhecido de todos, né? Ele retrata o momento, né, pós-ceia, né, Jesus ter avisado Pedro que que ele estaria negando ele, né? E nesse momento Jesus ele vai ao Monte das Oliveiras, né, ao pé do Monte das Oliveiras, no lugar chamado de Getsemane, né, e conhecido também como Jardim das Oliveiras. E Jesus vai lá e, como Lucas retrata no capítulo 22, no versículo 39, sobre essa mesma situação, ele fala que Jesus buscou o Getsemane como de costume, né? Foi orar como de costume, e Jesus ele sabia, né, do sofrimento que ele estaria passando, ele sabia da crucificação, ele sabia do que estaria para chegar na presença dele. E ele chega na presença chama os seus discípulos para a oração e pede para que eles o acompanhem. E enquanto Jesus ora, na primeira vez, nós nos deparamos com algumas cenas, né, muito interessantes, que é o posicionamento de Jesus mediante a oração e o posicionamento, né, dos discípulos, né, diante desta situação que muito angustiava Jesus. Né? Nós vimos que Jesus durante 3 vezes foi orar e nessas vezes que ele retornava, né, as 2 vezes que ele retornou, ele encontrou os seus discípulos dormindo, né, enquanto ele pediu para que eles os vigiassem juntamente com ele. Né? E Jesus ainda faz aquele alerta, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus dá um ensinamento de que nós devemos estar atentos, né? Ele ensina os seus discípulos que nós devemos estar atentos, né, à oração, que nós devemos estar vigilantes, né? E a vigilância e a oração, elas caminham juntas, né? A oração é a busca da presença de Deus, e a vigilância é a questão de estar com os olhos abertos, estar atento, estar com os ouvidos, né, abertos à vontade de Deus. Né? Essa atenção na oração, ela está presente na própria oração de Cristo. Né? Jesus, durante 3 vezes que ele orou, ele pediu: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice.
esse sofrimento, né? Mas eu não quero a minha vontade, eu quero a sua vontade. Né? Jesus, ele, na sua grandeza, né, na sua magnitude, né, ele nos enriquece de ensinamentos. Né? Ele nos mostra o quão fraco nós somos, né, o quão sonolentos nós somos no momento da oração, né, e quer nos despertar para isso. Ele quer nos trazer a importância, né, da oração e da qualidade dessa oração. Né, que não basta apenas orar. Né, a oração, ela não é um momento de fuga, não é um momento de uma chave mágica. Né? A oração é quando nós nos aproximamos de Deus. Né? A magia da oração é estar na presença de Deus. A magia da oração é buscar a presença de Deus. Né? A qualidade da oração é buscar a vontade de Deus, não a nossa vontade. A vontade de Jesus no Getsemane era não ser crucificado, né? Mas o que superava a sua aflição, o que superava o seu conhecimento de dor, do sofrimento que ele estaria passando, era fazer a vontade de Deus. Porque ele sabia que a vontade de Deus era que ele padecesse na cruz, era que ele sofresse a minha e a sua morte. Aquilo que nos era merecido, né, foi carregado na cruz por Cristo. Né? Jesus estava sofrendo porque, como nós sabemos, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Como homem, o seu sofrimento e a sua angústia era por conta da dor que ele sofreria. Como Deus, como um ser divino, é carregar um pecado que não era dele, por ser santo, o meu e o seu pecado estaria sendo lançado sobre ele. E essa angústia Jesus sabia que iria pousar sobre ele, essa dor, esse sofrimento. E Jesus em nenhum momento, né, ele recuou à vontade de Deus, independente das situações que o cercavam, independente daqueles que o cercavam. Né? Jesus estava sendo procurado, Jesus seria negado, ele sabia da traição, ele sabia do seu sofrimento. Em nenhum momento, né, Jesus ele se afastou daquilo que era a vontade de Deus. Esse é o nosso primeiro ensinamento. Né, que nós não devemos nos afastar da vontade de Deus. E quando advir a adversidade, quando vierem os problemas, o que eu faço? Né, Jesus também nos ensinou isso, né, nessa passagem que nós lemos. Né, ele falou que a gente não deve fugir do sofrimento. Né, Jesus sofreu, né, lá em Lucas, né, diz que ele suava sangue. Né, Jesus não fugiu do sofrimento. Jesus sofreu a situação. Né, mas ele manteve a sua prática de orar. Jesus, né, diante da dificuldade, diante dos problemas, né, a primeira ação de Jesus foi orar. Né, em contrapartida, né, diante dos problemas, das dificuldades, do cansaço, né, a primeira ação dos discípulos, a primeira ação do ser humano, né, que seria a minha ação também, eu creio que seria, diante do cansaço, né, dormir. Né? Jesus nos ensina que nós devemos derramar, né, a nossa alma diante da presença de Deus, que nós devemos buscar a vontade de Deus constantemente. Nem mesmo, né, as distrações e os problemas da vida podem tirar o nosso foco e a nossa vontade de servir o nosso Deus. É isso que Jesus nos ensina,
né, no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Jesus estava aflito, angustiado e profundamente triste, né, e convida a cada um de nós a que busquemos ao Senhor em oração. Né? Ele nos incentiva, né, que a oração ela deve ser algo de uma busca da vontade de Deus, de buscar a presença de Deus, não a nossa vontade. Nós devemos entender que a presença de Deus, né, e a vontade de Deus tem que ser na nossa vida algo constante. Né? Deus não é o nosso servo para que nós, através da oração, apertamos um botão e que ele venha a fazer as nossas vontades. Nós invertemos muito o papel, né, os papéis nesse momento. Né? Nós somos servos e Deus é o nosso Senhor. A vontade dele é que tem que prevalecer. Mais uma vez, Jesus, quando nos ensina, né, na oração, a orar, ele diz, né, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que tem que ser feita. E nós devemos persistir na busca da vontade de Deus. Nós devemos vigiar e orar. Vivemos dias muito difíceis, né? Dias em que muitas coisas podem nos tentar roubar a atenção. Né? A dificuldade financeira, a dificuldade de saúde, as dificuldades pessoais, as dificuldades impostas pelo isolamento, mas tudo isso, né, tem que ser superado com a nossa vigilância e a busca constante da vontade de Deus nas nossas vidas. Buscando a vontade de Deus nas nossas vidas, nós entendemos o que Ele deseja para nós. A oração nos aproxima de Deus. Paulo, lá em Romanos 8, ele diz que nós não sabemos orar, né? E que o Espírito de Deus, ele intercede por nós através, né, através da presença dele diante de Jesus Cristo, traduzindo, né, diante, né, da nossa incapacidade, da nossa fraqueza, para que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Né? Tanto é que Paulo até fala, né, tudo coopera para os bens daquele que amam a Jesus, né, que amam a Cristo. Né? Logo após que ele cita essa questão da fraqueza da oração. As coisas cooperam para os bens daquele que amam a Cristo. Mas elas não acontecem de acordo com a vontade daqueles que amam a Cristo. Elas acontecem de acordo com a vontade soberana de Deus. Existe um Deus que é soberano e muitas vezes nós não entendemos a sua soberania, não entendemos a sua vontade. Jesus sabia qual era a vontade de Deus e entendeu a soberania da vontade de Deus. Ele pediu para que, se fosse possível, e tudo era possível a Deus, para que aquele cálice pudesse ser passado, houvesse uma outra forma de que aquilo fosse realizado, que a justificação e a redenção fosse realizada. No entanto, né, não fosse a vontade dele de fugir do sofrimento, de fugir da dor, que imperasse. Fosse sim feita a vontade de Deus. Que essa seja a nossa oração. Né? Que nós busquemos constantemente qual é a boa vontade de Deus nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Na vida da nossa sociedade, na vida do nosso país, né? Na vida, né, do mundo como um todo. Que nós não cansemos em nenhum momento de orar. Que nós não cansemos em nenhum momento de buscar a presença de Deus. Apesar, né, das diversidades. Jesus estava indo para a cruz. Ele sabia do sofrimento.
Ele sabia o que ia passar. E mesmo assim, ele foi orar. Ele foi orar não para que eu ou você não fôssemos salvos. Ele foi orar para que não houvesse o sofrimento. Ele não queria ter aquele sofrimento, mas ele foi buscar principalmente a vontade de Deus, mesmo que ele tivesse que passar pelo sofrimento. Que essa seja, né, a lâmpada, né, para as nossas orações. O buscar a vontade de Deus. Independente de qual seja ela. Mesmo que a vontade de Deus seja contrária à minha vontade. Mesmo que a vontade de Deus venha me trazer algum sofrimento, mesmo que a vontade de Deus venha contra aquilo que eu acredito ser certo, ou aquilo que eu desejo para mim, Deus não deixa de ser Deus por não atender a minha vontade. Eu deixo de ser servo se deixo de atender a vontade do meu Senhor. Então que nessa tarde, já encerrando, nós possamos ter bem fixos na nossa mente que nós devemos, primeiro, vigiar e orar para que nós não entremos em tentação. Segundo, e creio que mais importante, que nós devemos, nessa vigília, nessa persistência e nessa atenção, nós devemos estar atentos principalmente a estar buscando a vontade de Deus e não aos nossos desejos, aos nossos anseios, às nossas vontades. Crentes de que Deus é soberano e a sua soberania, ela também repousa sobre as nossas vidas. E que tudo coopera para o nosso bem, até as coisas ruins. Elas cooperam para o nosso bem. Porque a nossa glória, o nosso porvir não está... o nosso desejo não estão nas coisas aqui desse momento, desse mundo, do presente século. Estão no porvir. Amém? Vamos mais uma vez orar e vamos encerrar a nossa devocional, a nossa meditação dessa tarde. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, ó Pai, a ser persistente na oração. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos vigilantes, atentos, constantes, ó Pai, a buscar a Tua presença. Que em nenhum momento, ó Pai, nós venhamos, ó Pai, a vacilar ou deixar que as coisas ao nosso redor venham, ó Pai, tirar a nossa atenção e a nossa fé, ó Pai, em Ti, na Tua soberania e na Tua sabedoria do que é realmente certo e daquilo que realmente é a Tua vontade. Seja feita, ó Pai, a Tua vontade, não a nossa. É isso que nós te pedimos, ó Pai, nessa tarde. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos servos constantes na Tua presença. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém. Abraço, queridos. Nos vemos em breve.